Olá, eu sou Isildinha. Acho que uma grande parte de quem irá assistir já me conhece. Estava com saudades de todos. A gente agora se encontra mais em oração, não é verdade? Mas é uma fase que vai passar e que bom que tem as tecnologias que nos ajudam a estarmos em contato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor da coragem. Algo tão necessário, principalmente nos dias de hoje. Mas inicialmente, nós vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo os nossos mentores individuais, nossos queridos anjos da guarda, agradecendo as equipes que trabalham com a higienização e proteção dos ambientes e de cada um de nós. E onde estivermos, sempre que elevarmos o nosso pensamento, sentiremos a presença desses abnegados irmãos, trabalhando as energias, melhorando todos os ambientes, mas principalmente melhorando a cada um de nós, dando-nos o equilíbrio necessário para vivermos melhor. Nós saudamos a toda a espiritualidade maior que trabalha incessantemente para nos ajudar. E nós agradecemos o nosso amado Bezerra de Menezes, patrono da casa que frequentamos, e agradecemos a todos os demais veneráveis e a todo o plano espiritual tão presente nesses dias atuais. Agradecemos também a nossa amada Mãezinha de Nazaré, que com seu amor está sempre nos envolvendo e nos ajudando a estarmos melhores. A cada dia, com mais coragem, com mais amor, com mais firmeza. Nós pedimos à Mãezinha que nos leve até Jesus, que é a razão que faz com que nos reunamos em oração, em pensamento, e que a cada dia desejamos ser melhores. E que Jesus receba todo o nosso amor e possa distribuí-lo para que haja o bem universal, para que haja paz na terra, para que todos os povos lembrem-se que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Rogamos também que Jesus, misericordioso, conforte e console todos os aflitos, todos os sofredores, todos os seus familiares, que socorra aqueles que mais necessitarem e que possa estar abençoando os lares, as famílias, as criaturas, todos os que mais necessitarem nesse momento. E Jesus nos leva até o Pai Criador, a quem agradecemos o dom da vida, a chance da reencarnação. E a quem queremos agradecer muito pela oportunidade de estarmos juntos. Graças a Deus. Nesse momento em que a gente começa a conversar, a gente lembra como é importante a coragem. E vamos ver um pouquinho quais são as definições de coragem. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o coração, mas aí a gente vai lá no dicionário e percebe que ela vem do latim coraticum e do francês courage. E aí a gente percebe que tem uma raiz, sim, no coração. E a gente sempre acaba lembrando que é preciso muito amor para ter coragem. Porque a coragem, vamos ver do dicionário mesmo, né? É a capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Não significa ausência de medo. Quem não tem medo é sinal que está faltando alguma coisa dentro das suas capacidades de sentimento, que o medo é inato no ser humano. A coragem também pode ser definida como uma força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. É a capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, algo moralmente difícil. Confiança, perseverança. Então a coragem, ela está presente em todos os momentos de nossa vida. Para vivermos, temos que ter coragem e fazer uso dela com discernimento, com o nosso bom senso.
E aí nós vamos ver o que Jesus nos fala sobre a coragem. Esse trecho de todo o Evangelho de Jesus e de tudo aquilo que ele fez de excepcional, que nós ainda não conseguimos fazer, que um dia iremos conseguir como ele mesmo nos prometeu. Mas aquilo que nós chamamos de prodígios ou milagres, esse é um daqueles que mais me toca o coração. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Esse é um trecho da cura da mulher com fluxo de sangue ou hemorragia e da filha de Jairo. Então, o que aconteceu? Foram se encontrar com Jesus e pediram inicialmente que Jesus fosse até a casa de Jairo, que a filha de Jairo estava muito, muito doente. Nessa multidão tem uma mulher que procura até se esconder, porque pelas leis vigentes ela não poderia estar ali entre os homens e muito menos estar ali presente porque ela tinha hemorragia. E as mulheres, quando estavam ou no seu período menstrual, ou tivesse qualquer coisa que tivesse a ver com sangue, eram consideradas impuras e ninguém poderia tocá-las. Então ela corria um risco muito grande da sua própria vida estando nessa multidão. Mas ela tinha uma fé tão grande, tão especial, que ela dizia assim: se eu tocar a fibra da túnica de Jesus, eu serei curada. E ela teve por isso, por essa grande fé, ela teve a coragem necessária para enfrentar tudo aquilo nas condições precárias que se vivia na época. Uma mulher com uma hemorragia há mais de 12 anos, como conta o Evangelho, seria uma mulher muito mais fraca, com muito mais dificuldade em chegar. Mas ela chegou e tocou a fibra da túnica de Jesus. E Jesus diz assim: alguém me tocou. E os discípulos dizem para ele: Senhor, há tanta gente em volta, todos te tocaram. E ele diz: saiu de mim um dom maior. E aí, todos ficam olhando e ela, muito humildemente, fica quietinha no seu lugar, de cabeça baixa, e Jesus a vê e diz assim: coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Essa coragem que a gente tem que ter na vida para fazer o certo e aquilo em que nós acreditamos. Essa coragem que pode guiar a nossa vida para coisas muito melhores, muito mais importantes. E nessa narração do Evangelho, conforme Jesus vai caminhando para a casa de Jairo, dizem para ele: não precisa mais, mestre, a menina morreu. E ele diz: não, ela apenas dorme. E Jesus caminha e tem a coragem de enfrentar toda a multidão, toda a turma que já está escarnecendo dele, e chega até a menina, e quando ele entra no quarto, ele toma-lhe as mãos e a menina levanta. E todas essas maravilhas foram sendo comentadas e faladas. E Jesus teve a coragem de assumir posturas que para qualquer pessoa da sua época seriam consideradas muito diferentes e seriam consideradas desobediências a certas leis vigentes. Mas Jesus, com todo o seu amor, ele continuou fazendo aquilo a que ele se propôs, que era nos ensinar um caminho diferente, um caminho melhor para vivermos melhor. Um outro trecho do Evangelho, muito especial também, é aquele em que Jesus diz aos seus discípulos: tendes confiança, sou eu, não tenhais medo. É do trecho do Evangelho em que Jesus caminha sobre as águas. Jesus, depois de ter atendido uma grande multidão, ele pede que alguns de seus discípulos peguem a barca e atravessem o lago. E ele sobe até um lugar mais elevado, porque ele foi fazer as suas orações, foi fazer o seu reequilíbrio. Acontece
que ele ficou em suas orações e o barco foi se afastando. E já era bem tarde, e aí ele caminha sobre as águas e vai até o barco. Mas está um vento muito forte, está um prenúncio de tempestade. De repente os discípulos veem alguém andando sobre as águas, não o reconhecem de imediato e se assustam e gritam e têm muito medo. Mas Jesus chega perto deles e diz: tendes confiança, tendes coragem, sou eu, não tenhais medo. Quantas vezes em nossa vida nós passamos por algo semelhante. Nós sabemos, nós escolhemos livremente, com todo o nosso amor, seguir a Jesus. Mas quantas vezes achamos que Ele não está conosco, que a tempestade vem, mas Ele não está ali. Porque às vezes não o reconhecemos naquele irmão que está estendendo a mão para nos ajudar. No nosso dia a dia, quantas e quantas vezes Jesus está na presença daquele que nos está amparando, mas a gente não enxerga. Então nós temos que ter a coragem de admitir que nós somos falhos, que nós temos medo, que muitas vezes a nossa fé vacila, mas que é muito, muito importante sabermos que mais do que tudo nós teremos a coragem de passar por esses medos, de passar por essas situações e de vencer mais esse desafio. A coragem, vamos pegar uns pequenos trechos do livro do nosso amado Gregório, que chama Um Toque de Valores. Eu tenho certeza que quem já teve a sorte de ler alguns dos livros do Gregório estará gratamente surpreendido pela facilidade com que ele trouxe alguns assuntos que são tão importantes ao nosso coração, que são tão vitais, e de uma forma em que a gente sente, que a gente entende, que a gente participa, que a gente se enxerga, que a gente consegue fazer os paralelos com a nossa vida. Então, do livro, ele diz que a coragem é a força criadora do espírito se lançando para transformar o que for preciso e assim nos tornarmos pessoas melhores. Qual o objetivo da nossa reencarnação? Não é nos tornarmos pessoas melhores? Não é aprendermos aquilo que ficou faltando para sermos felizes e para vivermos em paz com os nossos irmãos? Nós ainda estamos num planeta de expiação e provas. Então o aprendizado aqui é um pouco mais difícil. Nós somos muito teimosos. Então, às vezes, a gente gostaria de já ter caminhado, mas Paulo mesmo diz: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, nesta carta de Paulo, ele conta todo ainda a sua luta interior para seguir os ensinamentos de Jesus. Ele, esse apóstolo maravilhoso, que foi quem disse: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele, que testemunhou como ninguém os ensinamentos de Jesus. E ele declara, e ele nos deixa esse recadinho para a gente não ter receio das nossas falhas, para nós começarmos a praticar o auto-amor, para nós começarmos a nos perdoar e entender que nós estamos aprendendo, nós somos falhos, nós ainda vamos conseguir muitas coisas. Se Deus quiser, todos nós estaremos na próxima encarnação no planeta de regeneração. Mas nós estamos aqui, nesse momento, ajudando toda essa transformação. E cada um de nós pode ser uma pequena luzinha, pode ser um palitinho de fósforo aceso. E se juntarmos, isso vai clarear e vai ajudar muita gente. Então, ter essa coragem de criar as condições para que possamos sempre progredir, seja
no nosso lar. Sempre se diz que na casa é mais difícil. Por que na casa é mais difícil? Porque em casa a gente acha que poxa, é a minha casa. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. E a gente se esquece que muitas vezes o nosso egoísmo prevalece. Então, a coragem de não ser tão egoísta. Puxa vida, às vezes é tão difícil. Eu me lembro que eu presenciei uma vez uma cena de uma mãe com um filho adolescente. Vocês sabem que os adolescentes, quando querem, são incisivos como ninguém. E esse filho discordava da mãe. E a mãe tentava explicar para ele de todas as formas que aquilo que ele queria não era possível. Ele era muito novo, tinha uns 14, 15 anos, e queria pegar o carro. Acontece que não se deve deixar um menor de idade dirigir. E aí isso é lei. Mas muitas vezes as pessoas têm receio de colocar isso. E esse filho ficou muito bravo e disse que odiava a mãe, que ela não o entendia, que não sabia por que é que ela o tinha tido, que era uma tristeza ser filho dela. E essa mãe teve uma coragem enorme de, ao invés de reagir agressivamente, poxa, é a mãe. Você não trata uma mãe desse jeito. Ela esperou ele ter todo aquele acesso de raiva, de ira, e disse: pois eu te amo, meu filho, da mesma forma, profundamente. Quanto a isso, o Rossandro conta uma história muito, muito interessante. Então agora ficou um pouco assim, meio pesado, toda mãe ficou triste. Aí, puxa, às vezes os filhos fazem isso. E o Rossandro conta que ele ganhou um abadá e ele podia ir assistir a micareta. E ele ainda era menor de idade e ele queria muito. E ele ganhou o abadá do avô. E ele disse para a mãe: minha mãe, eu vou assistir. Eu agora eu não me lembro qual era o artista que iria nessa micareta. E era um artista bastante famoso. E ele estava muito empolgado. E a mãe falou: não, meu filho, você não vai. Como que eu não vou? Eu tenho abadá, eu tenho isso. Você não vai. Mas mãe, eu tenho o direito de ir, eu tenho o direito de me divertir. Enquanto você estiver sob a minha responsabilidade, as normas em casa são feitas por mim. Ah, mãe, eu não lhe amo mais. E ela lhe responde: eu não quero o seu amor, eu quero o seu respeito. Eu lhe amo o suficiente e você não vai. E ele diz que ele não foi. E só foi entender muito depois a coragem que a mãe teve para manter essa disciplina. E aí a gente pensa no nosso amado Jesus cósmico planetário. A coragem que ele teve para modificar e dar um novo cumprimento às leis vigentes. Num local onde ele nasce, em que os privilégios tinham pessoas certas para tê-los. Ele vai dos lados dos pobres, dos oprimidos, mas ele jamais rejeitou alguém que também tivesse dinheiro ou tivesse o poder e que tivesse verdadeiramente vontade. A gente sabe disso por todos os casos em que ele aceitou, por ele ter aceitado Mateus, por ele ter aceitado Nicodemos, que eram pessoas que tinham ou dinheiro ou poder, e ele os aceitou pelo amor no seu coração e os ajudou na sua modificação. Jesus era a antítese de tudo que tinha na época, porque no lugar daquele Deus vingativo e cruel, ele apresentava um Deus amoroso, um Deus que contava com cada um de nós para fazer a sua parte. Ele veio nos ensinar
Tudo isso ele demonstrou. E agora nós temos que desenvolver a coragem na prática do Evangelho, vivenciando os ensinamentos do Jesus, tendo-o como modelo e guia. E sempre nos perguntarmos, em qualquer situação que vivermos, o que faria Jesus? Qual seria o seu olhar de amor? Lembrando que a gente não precisa ser capacho, a gente tem que ser firme, a gente tem que ter as nossas opiniões, a gente tem que ter coragem de defendê-las, mas a gente, acima de tudo, precisa amar, amar muito, amar cada vez mais. Santo Agostinho dizia assim, ama e faze o que quiseres. Isso é uma coisa que eu até suspiro, porque é algo que a gente deseja muito conseguir. Amar de tal forma que as nossas atitudes serão sempre as mais corretas. Então, eu desejo que cada um de nós que passou esses minutos possam ter sentido a beleza da mensagem do Mestre amado, que está sempre do nosso lado. Que possam ter aproveitado dos ensinamentos tão maravilhosos que o nosso amado Gregório Chaves partilhou conosco nos livros. São vários os livros dele e tem lá na livraria do Bezerra para quem tiver interesse. São livros muito gostosos de ler. Aquele livro que você começa e te aquece o coração, te aquece a alma. E, acima de tudo, vamos estar sempre juntos e sentindo que estamos caminhando com Jesus e para Jesus. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco, em todos os momentos de nossa vida. Mas lembremos que é uma mão dupla. Nós precisamos dar o passo de nos ligarmos a Jesus. E aí sim, caminharemos sempre juntos. Que Jesus nos abençoe.